Oi, pessoal! De volta com mais uma curta temporada de entrevistas e a conversa de hoje terá como tema a mobilidade urbana por meio de ferrovias. Mas para entendermos o ponto central da entrevista, precisamos compreender que a mobilidade urbana permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, seja por carros, metrôs, trens, ônibus, bicicletas. Segundo dados da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, no ano passado, o setor registrou um aumento de 6% em sua demanda, alcançando quase 2,5 bilhões de passageiros. Para falarmos do assunto, o meu convidado é Daniel Ortiz, arquiteto e urbanista e especialista em planejamento urbano e mobilidade. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Olá a todos. Agradeço o convite e vamos fazer essa conversa aí junto da melhor forma possível. Daniel, muito obrigado. Antes de entrarmos na questão da mobilidade urbana por meio de ferrovias, você acredita que as pessoas precisam conhecer mais acerca do conceito de mobilidade urbana? Elas precisam estar mais cientes sobre a discussão desse problema? Sim, com certeza, Guilherme. E não só o tema específico de mobilidade urbana, mas como todo o tema de planejamento urbano da cidade. E as pessoas deveriam estar mais preparadas, mais envolvidas nos debates. Tanto que, de um tempo para cá, vai um pouco mais de uma década, cada vez mais a participação social tem sido exigida nos processos de planejamento e de desenvolvimento de projetos. Então, as pessoas têm que estar preparadas, têm que ser educadas no sentido de conhecimento, para poder ter uma contribuição e ter uma troca melhor aí da experiência do serviço de mobilidade, né? E como você vê o papel das ferrovias no desenvolvimento econômico e socioeconômico do país? Então, Guilherme, as ferrovias elas têm um papel fundamental, tanto no transporte de cargas como no transporte de passageiros. Atualmente, nós temos um transporte de cargas que acontece por meio de ferrovias no Brasil todo, apesar de ainda ser muito incipiente, ser muito pequena essa participação, e o transporte de passageiros ele é basicamente concentrado nas grandes cidades, nas metrópoles, e não necessariamente no deslocamento entre cidades. Mas para isso, Guilherme, tem um ponto para entender isso, que é o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento das cidades. O que ocorre? Com o desenvolvimento das cidades ao longo aí das décadas de 50, 60, 40, né, ao longo do século XX como um todo, o Brasil teve um crescimento urbano muito forte, um ritmo exponencial. E as prefeituras, o governo como um todo, vamos dizer dessa forma, obviamente não conseguiu acompanhar com essas infraestruturas. E aí a estratégia que foi adotada no período foi justamente as rodovias, o sistema rodoviário, seja por o transporte de carga via caminhões, seja o transporte de passageiros na cidade via os ônibus. Isso por quê? Porque é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato você fazer uma linha de ônibus para atender um bairro do que você fazer uma linha de metrô, uma linha de VLT ou de qualquer outro meio de ferrovia para atender o mesmo deslocamento, né? Na sua opinião, quais são as vantagens da mobilidade urbana baseada na ferrovia? Falando um pouquinho mais da vantagem das ferrovias nas cidades brasileiras na mobilidade, o que nós temos que entender que a mobilidade, primeira coisa, ela é uma atividade meio. Em que sentido eu falo isso? Ninguém faz uma viagem, faz um deslocamento porque quer fazer a viagem ou deslocamento. O objetivo de ninguém é eu vou para lá e eu quero pegar o ônibus. Não.
O objetivo da pessoa é: eu quero me deslocar ao ponto A para o ponto B, ou seja, eu preciso sair da minha casa e ir trabalhar. E qual que é o meio de fazer isso? O meio de fazer isso é a mobilidade urbana. E a hora que nós vamos para as grandes cidades, nós temos o problema do trânsito. Nós temos um problema que as cidades, em geral, elas já têm uma morfologia, elas já têm uma rede viária consolidada. E, normalmente, nós temos uma condição de trânsito em muitas cidades brasileiras. E a ferrovia, você consegue dar uma velocidade e uma confiança para a forma de transporte. Por quê? Como ele tem uma via, uma ferrovia dedicada para ele consegue fazer o deslocamento via transporte coletivo de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e de uma forma segura. Segura que eu digo com confiança. Por quê? Diferente de uma linha de ônibus, quando não está no corredor principalmente, que você fala assim, a linha passa a cada 15 minutos. Mas a linha parou, ficou presa no semáforo, ela ficou presa no trânsito e não passou a cada 15, passou a cada 20, a cada 30, e gera esse desconforto de ficar esperando. O metrô, você tem essa previsibilidade da operação. Então, um dos impactos das ferrovias na mobilidade urbana seria pontualidade, a capacidade de trazer mais passageiros, a questão também da velocidade das linhas, a segurança, o conforto, são pontos importantes, esses que eu mencionei? Com certeza. A questão da confiabilidade tem uma coisa que a gente chama que é a imagem do sistema, ou seja, a pessoa fica muito mais atraída, fica muito mais confortável em utilizar um sistema de trilho do que muitas vezes utilizar um sistema rodoviário, um ônibus ou o próprio carro, né, vamos dizer assim. E a velocidade, eu acho que é uma das maiores vantagens, porque ela consegue imprimir uma velocidade muito grande, independente de trânsito ou de condições climáticas, muitas vezes, né? Ô Daniel, na sua opinião, o que falta para reaquecer o transporte ferroviário no Brasil? Bom, a gente nos últimos anos já tem visto um movimento nesse sentido, certo? A gente tem visto os governos dos estados, algumas prefeituras fazendo diversos movimentos nessa direção. Porém, nós temos algumas dificuldades. Primeiro, quando a gente fala de um transporte entre cidades diferentes, né, de deslocamento mais longo, você tem um problema que, primeiro, é a questão do espaço para você implantar essa infraestrutura. Por quê? Os espaços destinados às ferrovias que existem hoje, você tem um problema tecnológico muitas vezes, ou seja, o trilho que está lá, ele é utilizado por uma ferrovia de carga, que tem uma bitola, ou seja, a distância entre o trilho, determinadas características para esse trem, que já tem uma concessão vigente para esse uso, e a hora que você tenta colocar um outro uso nesse mesma infraestrutura, começa a ter uma série de dificuldades técnicas e jurídicas para isso acontecer. Na hora que a gente vai falar um pouquinho de cidade, eu acho que a principal dificuldade é o custo. Por quê? As obras ferroviárias, em geral, elas têm um custo de implantação elevado, não são obras baratas, e são obras que demoram um tempo para serem implantadas. Ou seja, uma linha de metrô, dependendo aí das obras e tal, demora 5, 10, 15 anos para ser finalizada, com investimentos aí bilionários, né? Só complementando também a pergunta e a resposta do Daniel, a região sudeste concentra 62% da extensão da malha ferroviária nacional, seguida do nordeste, sul e centro-oeste. São 1.133 quilômetros de trilhos que temos no Brasil em operação. O sistema de transporte urbano de passageiros sobre trilhos está em 12 das 27 capitais do Brasil. E eu quero trazer agora para a questão da sustentabilidade, Daniel, como o transporte sobre trilhos e a sustentabilidade, elas se relacionam?
Bom, a hora que a gente fala de transporte sobre trilhos nas grandes cidades, a gente tem que entender que, de forma geral, nós estamos falando de transporte de massa. Ou seja, um metrô ele vai transportar 80, 90 mil pessoas ali na hora de pico. Um trem do subúrbio, suburbano, também vai transportar ali em torno de 50, 60 mil pessoas na hora pico. Ou seja, são tecnologias, em geral, né, na maior parte, movidas à energia elétrica, ou seja, então se já evita a questão do combustíveis fósseis, da emissão de poluentes, de material particulado, né? E você consegue ter uma maior eficiência energética, porque você, no mesmo veículo, transporta uma massa de pessoas muito grande, um transporte que envolve um volume muito grande de passageiros. Porém, é importante entender que a mobilidade ela tem que ser vista sempre como uma rede. Ou seja, obviamente, o transporte ferroviário ele não vai se adequar e ser a solução para todas as situações. Ou seja, você tem que ter uma composição de diversos modos de transporte e, principalmente, nos modos de transporte ativo, ou seja, os pedestres, as bicicletas, de forma que a conectar esses modos com os modos ferroviários, de forma que você alimenta e consegue fazer essa, que a gente chama de última milha, né? Ou seja, ele se direciona pela ferrovia para fazer o deslocamento mais longo, e aí ele termina a viagem dele por esses modos mais suaves, esses modos mais humanizados. E aí sim a gente consegue ter realmente uma mobilidade de menor impacto ambiental. As ferrovias, elas poderiam ajudar a questão da mobilidade urbana? Elas seriam um desafogo para o trânsito? Sim, com certeza. Nós temos aqui, falando de alguns dados, uma ferrovia, conforme a gente já falou, dependendo da tecnologia embarcada e tudo mais, ela vai carregar ali sempre mais de 50 mil passageiros, Se for um sistema de ferroviário mais leve, em torno de 20 mil passageiros na hora pico, né? Numa hora de deslocamento. A hora que a gente fala de uma faixa de carro, ela consegue transportar ali em torno de 1.800 veículos, que vai dar, sendo generoso ali, em torno de 2.500 pessoas. Então a gente consegue ter uma diferença muito clara da eficiência de cada modo, ou seja, na mesma via dedicada, vamos dizer assim, a gente consegue transportar 2.500 passageiros através de carros e consegue transportar 20 mil, 50 mil, até 90 mil via transporte ferroviário. E a hora que a gente começa a falar de grandes cidades, ou seja, que tem uma movimentação diária muito grande, e ainda mais com as características das cidades brasileiras, onde você tem normalmente, né, uma periferia dormitória muito grande, ou seja, uma periferia, bairros dormitórios em volta, e os empregos, as atividades se concentram em regiões mais centrais, e exige esse movimento pendular, ou seja, muita gente sai dos bairros e vai até a região central de manhã e volta, você concentra todo esse fluxo em poucos eixos da cidade, que formam os congestionamentos. A partir do momento que você substitui esse transporte rodoviário, esses grandes eixos, por eixos ferroviários, é um grande passo aí para solucionar a questão do trânsito nas cidades. Trem, metrô, veículo leve sobre trilho, que é o VLT. Quais são as principais diferenças entre eles? Bom, primeiro a gente tem que entender que o objetivo e a composição de cada um é diferente. O VLT, que é o veículo leve sobre trilho, ele tem um objetivo de ter uma inserção urbana muito mais leve, muito mais sutil. Tanto que, por isso que, normalmente, esses veículos são utilizados nos centros urbanos, são utilizados em regiões mais urbanizadas e até muitas vezes compartilhando ali, a gente vê muitas essas imagens na Europa, né? Ele compartilhando num calçadão com o VLT, ele compartilhando. Então,
O VLT, ele tem características de ser um modo de transporte de menor capacidade. Normalmente, ele roda ali entre 20 a 40 km por hora. Ele tem uma composição bem menor, ele costuma ter ali até 50 metros de comprimento. E ele costuma transportar, lógico, essa questão de transporte ela é muito delicada porque depende de uma série de questões técnicas, mas normalmente ali até uns 20 mil passageiros. O trem e o metrô, aí sim, eles têm tecnologias mais parecidas entre eles. Porém, a gente tem uma questão muito importante. Normalmente, o trem, ele vamos dizer assim, ele tem a motorização dele na locomotiva. Então, quer dizer, você tem uma locomotiva do trem, que normalmente pode ser elétrica ou a combustão, né? E essa locomotiva puxa o trem inteiro. No metrô, não. Normalmente o metrô já tem uma motorização elétrica e ele não tem uma locomotiva. Todos os vagões, eles são motorizados. Então não é só uma locomotiva que puxa tudo. E isso você tem uma série de diferenças, principalmente na questão da aceleração do veículo. Por isso que o metrô a gente costuma usar em áreas urbanas mais densas. Por quê? Como ele tem uma aceleração mais rápida, a gente permite a gente ter estações mais próximas. Normalmente o metrô ali trabalha com uma estação entre 500 metros a 1,5 km. Por quê? Como ele tem uma aceleração maior, frear, acelerar de uma forma mais rápida para ganhar velocidade e parar no próximo ponto. E ele costuma trabalhar com uma composição ali de até 120 metros de comprimento. Já o trem, como ele tem uma aceleração mais devagar, ele é usado mais numa situação mais de subúrbio, de uma densidade mais esparsa. Então ele costuma ter estações ali a cada 2 km, às vezes até um pouco mais, porque ele precisa de mais tempo para ganhar velocidade. E aí ele tem ali em torno de 250 metros, ele costuma ter composições bem maiores. E aí tem também um dado importante, que é tanto o VLT como o metrô, normalmente eles têm um trilho ali exclusivo para eles. O trem, muitas vezes, ele tem o trilho compartilhado, ou seja, isso em São Paulo acontece, por exemplo. Você tem os trilhos que muitas vezes são utilizados pelos trens de passageiros, pelos trens de carga, ou seja, você tem várias utilizações para a mesma infraestrutura. Eu acho que essas são as principais ali características, não sei se compliquei muito a resposta, mas eu acho que dá uma esclarecida no tema, né? Daniel, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza e disponibilidade por ter parado seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Guilherme, agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição do que precisar, pode contar comigo. E caso o pessoal aí de casa que esteja acompanhando, os telespectadores tenham dúvida, pode mandar aí para o canal do Guilherme, ele repassa para a gente tenta solucionar aí o que for, para esclarecer para todo mundo aí a importância da mobilidade e como isso é importante na vida das pessoas. Maravilha, Daniel, muito obrigado. E ao público que sempre me acompanha, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!